detectou experimentalmente, né, 6 sábados de quartos, mas em 61 era mais prudente manter o número de sabores como sendo uma constante arbitrária. Né? Então, essa equação ela inclui o termo cinético de quark e uma interação fermiônica quártica com simetria quiral. Né? Uma expressão bastante elaborada. Né? E uma constante de acoplamento dimensional, como costuma acontecer na QCD. A constante de acoplamento da QCD ela é sempre dimensional. E a quebra dinâmica da simetria dessa lagrangiana, que se dá quando o valor esperado no vácuo do par quark é diferente de zero, ocorre quando essa constante de acoplamento excede um certo valor crítico e as massas constituídas dos quarks são geradas dinamicamente, como prevê o teorema de Newton-Goldstone. O interessante é que esse modelo, apesar de simples, né, ele só leva em conta a quebra de simetria quiral, ele captura essencialmente o diagrama de fase da QCD observado experimentalmente. A teoria quiral perturbativa é um outro modelo, né? Quer dizer, é uma teoria que é mais elaborada, né? Mas eu vou passar batido porque é mais um exemplo teórico, né? E que não vai. Teorema de Goldstone só está nos livros textos, também não cabe a gente ficar assim, alongando aqui. Só assinalando o seguinte: que o espaço de 1 mais 1 dimensões, o Sidney Coleman demonstrou que não pode existir módulos de Goldstone. Né? No caso de quebra espontânea para simetria discreta, não se aplica também esse teorema. Né? E mesmo com as dimensões, não se pode associar essa quebra do surgimento de um módulo de Goldstone. Aqui vem alguns exemplos, né, de quebra espontânea de simetria. Quebra da simetria quiral da QCD. Agora, isso aqui já nos interessa mais. A transição de fase, quark raro. Então, se você quiser estudar quantitativamente a transição de fase quark raro, que esses vários modelos, né, fenomenológicos sugerem, a gente precisa de uma equação de estado, né, uma EOS, que descreva o comportamento dos condensados nas vizinhanças do ponto crítico quando se dá a transição de fase. O modelo de Saccola, por exemplo, permite uma abordagem que a aproximação do ponto crítico é feita ou a partir de baixa ou de alta temperatura. Né? E a partir daí você obtém uma certa equação de estado, uma certa EOS. Né? Considerando o máximo quark nulo, né, que é o limite quiral, e que ainda não houve a quebra de simetria, né, não houve a criação de um máximo quark. Então, a gente está usando um modelo, né, que o QGP é composto de um quark de massa nula e de um nulo, que a gente sabe que é de massa nula. Então, elas as partículas de massa nula. Temperaturas muito baixas, os momentos típicos dos pinos são pequenos. As interações entre pinos são suprimidas. Né? Numa temperatura extremamente alta, os movimentos típicos de quarks e muons são grandes. Isso vai servir mais lá na frente para a gente estudar essa
essas interações de colisões de íons pesados. Né? E, ao mesmo tempo, a constante corrente de acoplamento alfa-S, ela fica pequena devido à liberdade de sintóide. Logo, em primeira aproximação, a gente pode supor a existência de um gás de pions livres em baixa temperatura e um gás de quarks e gluons livres em alta temperatura. Então, eu estou supondo que a uma temperatura suficientemente pequena, né, eu tenho hadrons, eu tenho mesons, um gás de mesons. E uma temperatura suficientemente alta, esse gás de mesons sofre uma transição de fase e passa a ser um gás de quarks e gluons. Né? A definição do gás você pode fazer não só a partir da falta de interação entre as partículas, como a partir da baixa densidade delas, em determinado volume. Né? Usando mais uma vez um grande potencial, aquele ômega, né? Aqui achando a densidade desse grande potencial. Quando eu faço a massa em a zero, eu obtenho aquela expressão que eu já tinha obtido antes. Então você pode obter facilmente grandezas termodinâmicas equivalentes àquela densidade de energia e de entropia, no caso do gás de pions de massa nula. Né? São essas aqui. Essas equações determinam as propriedades termodinâmicas do sistema de gás de pions. São chamadas equações de estado do modelo de Sacco. Já na fase, né, de quarks e gluons, temperaturas muito altas, né, eu vou ter essas outras expressões aqui, onde agora surge um fator efetivo de degeneração dos quarks e gluons. Então, porque quarks e gluons, energias muito altas, eles são criados. Né? E a constante B é aquela velha constante, né, do modelo de Sacco. Então, introduzindo essa constante, o grande potencial da fase de plasma de quarks e gluons, posso normalizar em T0, eu já posso então juntar, né, a temperatura alta com a baixa e ver o que há de comum entre elas. Então eu consigo descrever quantitativamente, usando essas expressões termodinâmicas, a transição de fase no modelo de Sacco. Essas figuras aqui representam exatamente essas equações de estado para o modelo de Sacco a temperatura finita, potencial químico zero. Né? A pressão versus temperatura, densidade de energia versus temperatura, densidade de entropia versus temperatura. Essas setas, né, dessas curvas indicam a evolução do sistema através de incrementos adiabáticos de T, né, sem alteração de entropia. Aqui no ar, a pressão hadrônica é maior do que a pressão do plasma e é favorecida a baixa temperatura, porque o B é maior do que zero. Por outro lado, a pressão do QGP é favorecida a alta temperatura devido ao seu alto fator de degeneração. O ponto crítico é calculado através da posição de equilíbrio de fase, evidentemente. Você acha o ponto crítico quando as coisas se intersectam. Né? Então, a temperatura crítica ali é dada, nesse caso, através da interseção. Então, você obtém diretamente a temperatura crítica em função dos fatores de degeneração da constante B. Como a gente já viu, que o valor típico de B, né, é raiz quarta de B igual a 220 megaelectronvolts, e o número de graus de liberdade de cor é 3,
temos a temperatura crítica da ordem de 160 MeV. Vocês viram que é inferior àquela que a gente analisou antes, né? Mas, ao menos, você consegue apresentar as fases, as evoluções das fases, a evolução dos gases, digamos assim, embora com hipóteses bastante fortes, né? Quarks sem massa, pios sem massa e não interativos, né? Então, isso tudo contribui para que você não obtenha resultados muito valor em termos experimentais, né? Bom, isso é um limite importante para a gente ver. A energia de decaimento do pion, né, é essa aqui, 93 MeV. Quando a temperatura é substancialmente menor do que essa energia, a teoria quiral perturbativa te permite aperfeiçoar aquelas equações de estado do modelo de Staccola, né? Então, como no modelo de Staccola você usa uma série perturbativa no interior, por exemplo, no pion, né? Fazendo NF igual a 2, você obtém essas relações aqui. Quando a temperatura ultrapassa 100 MeV, já começam a ser importantes as contribuições dos raios massivos, diferentes dos pions, né? Você pode estimar isso através dessas curvas aqui, né? Então, radon K, radon Rho, ômega, são ressonâncias massivas, né? Indicam contribuições de raios diferentes de π, kappa, eta, Rho e ômega. Então, a partir de 160 MeV, essas outras partículas já começam a ser ressonâncias que vão interferir nos resultados numéricos, né? Agora, vem a questão, por que esses raios massivos se excitam a alta temperatura? É porque a densidade de estados de raios com massa M ela pode crescer exponencialmente quando essa massa aumenta, que resulta em uma compensação que vai anular o fator de supressão de Boltzmann, né? Quem descobriu isso foi o Hagedorn, em 85, né? E descobriu que a essa faixa aqui de temperaturas, né? Essas outras ressonâncias, né? Elas surgem, né? E são importantes na análise quantitativa dos xenônios, né? Essa temperatura máxima, né? É chamada de limite de Hagedorn, né? Mas é um limite teórico, evidentemente. E na QCD você pode ir além desse limite, uma vez que os raios podem se superpor, né? Para formar o QGP. O que a gente vai ver que acontece, não exatamente com superposição física, né? Mas com superposição quântica, né? E por multiplicação de um sistema de poucas partículas a um sistema de muitas partículas. Então, encerro hoje por aqui. A gente retoma na sexta-feira a partir dessa transparência.